pessoal, sejam bem-vindos para esta aula. Eu vou mostrar aqui uma planilha que eu desenvolvi para sorteio de amigo secreto utilizando o VBA do Excel. Eu compartilhei essa planilha com algumas pessoas e eu vou mostrar aqui o passo a passo como que faz para atualizar essa planilha e também explicar um pouco sobre o código VBA para que vocês aprendam também com essa aula. Aqui, primeiramente, eu tenho três formas aqui com três botões, onde eu coloquei o primeiro para iniciar o sorteio, onde vai abrir o nosso formulário aqui com os nomes. Eu tenho outro botão que vai para cadastrar nomes, é onde eu tenho os nomes das pessoas que vão brincar aí do amigo secreto. Eu posso modificar os nomes das pessoas aqui e também posso adicionar aqui embaixo, desde que eu mantenha aqui de forma sequencial os números e o nome aqui na frente. Na coluna C vai aparecer o nome da pessoa que tirou o sorteio, então vai aparecer aqui um OK, e para a pessoa sorteada vai aparecer um OK aqui na frente do nome também. Voltando aqui, quando eu clicar aqui em iniciar projeto, eu tenho aqui a lista de nomes das pessoas que eu cadastrei lá. Eu vou adicionar mais um nome agora para nós fazer um teste aqui. Vou colocar aqui número 11 e vou colocar o meu nome. Vou voltar aqui na lista e agora o meu nome já está aparecendo aqui na lista dos participantes. Como que faz para aparecer os nomes aqui? Eu nomeei um campo aqui vindo em fórmulas, gerenciador de nomes. Então, se vocês olharem aqui, eu criei um nome, né, com a palavra nomes, pegando da minha tabela, coluna nome. Então, toda vez que eu adicionar um campo aqui, eu vou pegar todos os nomes aqui da coluna chamada nome da minha tabela. A minha tabela chama TB participantes. Então, com isso, aqui na minha guia desenvolvedor, Visual Basic, na minha F-lista, quando eu clico aqui na minha caixa de texto, aqui embaixo, nós temos uma propriedade que chama Source. Então, eu estou pegando da minha aba Nomes, que é da minha planilha, exclamação. E aqui o nome que eu coloquei lá no gerenciador de nomes. Então, eu coloco essa informação aqui para que eu consiga carregar dentro da minha caixa de texto. Quando eu clicar aqui no botão, eu vou executar esse código aqui dentro do VBA. Eu vou explicar aqui bem passo a passo para vocês como é que funciona. Eu nomeei aqui, né, eu criei duas variáveis chamada nome e chamada linha. Quando eu clico no botão, eu vou fazer a primeira condição aqui, ó. Os códigos já estão nomeados, né? Já coloquei aqui um comentário para cada linha do código para facilitar aí o entendimento. A pergunta aqui é a seguinte: se a minha caixa de texto estiver vazia, o que vai acontecer? Vai aplicar aqui o exit sub, vai finalizar a minha macro. Eu até tinha deixado aqui uma message box, caso a pessoa não digite o nome, para que selecione o nome da lista. Mas eu desabilitei, apenas deixei aqui um exit sub, coloquei aqui somente como informação, caso vocês queiram utilizar a mensagem para informar o usuário. Mas aqui embaixo, eu vou desabilitar a atualização de tela, utilizando aqui o application.screenUpdate, vou colocar no modo falso, e lá embaixo do meu código, eu preciso retornar para a condição true, para que eu consiga aí depois fazer a atualização da minha planilha, normalmente não tem nenhum problema. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar a minha lista. O que é a minha lista? Eu vim aqui na minha página aqui no VBA, a minha aba chamada nomes, eu vim aqui e coloquei um nome chamada lista. Então, aquela aba do Excel, eu dei o nome de lista. Então, eu vou selecionar a lista e vou fazer o seguinte, vou definir quantos participantes tem nessa lista, utilizando uma variável chamada quantidade de nomes, e a função é como se fosse o conte valores lá do Excel, a minha coluna A. E vou subtrair 1, porque eu não quero contar o título. Após isso, eu vou selecionar a célula B2, eu vou definir um valor aqui para a minha variável linha de 2, que é a segunda linha. Eu vou aplicar aqui o código na prática, eu vou deixar aqui ó, um ponto de interrupção aqui nessa tela, Application Screen Update, e vou pressionar aqui em executar. A minha lista já apareceu aqui com os nomes, eu vou selecionar, por exemplo, o primeiro nome aqui, José, vou clicar em sortear, então o Excel ele já fez essa varredura, a minha caixa de texto está preenchida, então vai pular aqui para baixo, eu vou desabilitar o comando aqui do Screen Update e vou selecionar a lista, nesse caso já está selecionado. A quantidade de nomes aqui vai ser 11, veja que eu tenho 11 participantes. Vou selecionar a célula B2 e vou atribuir o valor que a minha linha vale 2, porque eu estou na segunda linha. Aqui eu vou fazer uma condição, um loop,
para verificar até a minha última célula preenchida. Então, eu vou fazer do until até que a célula, linha, que vale 2 nesse momento, coluna 2, que é do nome, for igual a vazio. E aí eu tenho um loop aqui, fechando isso até aqui embaixo. Porque eu tenho que fazer uma repetição aqui até que eu faça toda a varredura. Dando sequência aqui, eu vou perguntar para o Excel se aquela linha que eu selecionei agora, né, a linha 2, coluna 2, ela é igual o texto que eu digitei lá na caixa de texto. José. Então, veja que o valor aqui, na linha 2, coluna 2, é igual à caixa de texto. Então, o Excel vai fazer o seguinte, eu vou perguntar se essa pessoa já participou do processo ou do sorteio, verificando se a coluna 3 ela tem algum OK na frente. Se não tem, eu vou seguir o sorteio. Se não, se tivesse com OK, eu iria voltar para a tela início, que é aquela aba do menu principal, e aparecer uma mensagem aqui dizendo que o participante já fez aí o sorteio. Como ele não tem o OK na frente, ele vem para a condição aqui falso. E aqui nós temos o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou adicionar um OK na frente do nome aqui do participante, na coluna 3, que ele participou do processo. Então tá lá, ele já participou. E vou fazer aqui um sorteio aleatório para ver quem que essa pessoa vai tirar, utilizando aqui essa função aqui int, de número inteiro. Quantos números eu quero, como se fosse aleatório entre lá no Excel. Eu vou pegar de 1 até a quantidade de nomes, que vale 11. Então, eu vou sortear de 1 a 11, sendo que eu não posso que o José sorteie o número 1. Então, vou pressionar aqui F8. Ele sorteou o número 8, no caso ali, como a gente pode ver aqui, é a Carla. Agora o Excel ele vai selecionar o intervalo para procurar quem é a pessoa número 8. Vou selecionar a coluna A, que é onde tem os números, e vou procurar aqui, ó, eu coloquei a minha variável do número aqui no valor de pesquisa. Quando eu encontrar, veja aqui que ele já encontrou célula que tem o número 8. Vou colocar esse comando Active Cell Offset 00 para ele posicionar naquela célula. E aqui eu vou verificar se a minha célula, né, Active Cell.row, a célula que eu estou, coluna 4, que é a coluna do sorteado aqui, tem um OK. Porque se ele já foi sorteado, eu não posso sortear essa pessoa novamente. Ou, se a célula que eu estou, coluna 2, for igual o nome que eu selecionei. Então, essa pessoa não pode ser sorteada duas vezes e a pessoa que está sorteando não pode tirar ela mesma. Então, se for igual o nome ou se ela já tiver sido sorteada, eu vou colocar aqui uma condição go to continuar. Então, o meu código vai voltar aqui em cima, sortear um novo número e vai fazer a pesquisa até que essa condição seja falsa. Nesse caso aqui, a condição é falsa porque essa pessoa não foi sorteada e também não é o nome dela. Então, ele vai vir aqui na condição falso e eu vou fazer o seguinte, vou atribuir mais uma variável aqui para verificar quantos números faltam para sortear. Por que eu coloquei esse código aqui? Quando faltava duas pessoas para finalizar, e caso a última pessoa não tinha sido sorteada e ela fosse a última pessoa a pegar ali, né, o papelzinho eletrônico, ia ter um problema porque eu ia entrar num loop infinito, porque o Excel não pode sortear ela mesma e todas as pessoas já tinham sido sorteadas. Então eu coloquei esse código aqui para eu eliminar essa possibilidade. Eu fiz o seguinte, eu contei quantas pessoas já foram sorteadas na coluna C, olhando ali a coluna participação, que esteja com um OK, e subtrair um, né, para tirar ali o cabeçalho. Se faltar somente 2 nomes para tirar o sorteio, o Excel vai fazer o seguinte, ele vai perguntar aqui se falta 2 nomes. Então, ele vai pegar o número de participantes, subtrair pelo número de pessoas que já foram sorteadas. Nesse caso ali não tem nenhuma ainda, né, tá 0. Se o resultado for igual a 2, faltar 2 pessoas, eu vou executar esse comando aqui até aqui embaixo, que é mais ou menos o seguinte. Eu vou voltar na célula A2 e vou ver as pessoas que não foram sorteadas ainda e que falta sortear, porque assim eu consigo fazer a inversão dessas pessoas para que uma tire a outra e que não sobre para a última pessoa ela ser sorteada ela mesma. Nesse caso a condição é falso, então eu vou pular aqui embaixo. Se caso, né, não tiver aqui os 2 últimos, já coloca o sorteado, coloca um OK na frente do sorteado. Então vai vir aqui e colocar um OK que o José
participou do sorteio e ele tirou a Carla, que é o número 8, e coloca um OK ali no sorteado. Para finalizar, agora o Excel aqui está oculto ali no meu formulário. O Excel vai fazer o seguinte: a minha ME, a minha label, que eu dei o nome de sorteado, que é o nome da pessoa, ela está com o teste nome, que é o valor padrão que eu coloquei, ela vai receber o nome da pessoa que foi sorteado, que está na minha célula ativa, coluna 2, que é o nome Carla. Então, recebi o nome agora, minha L sorteado vai se chamar Carla, e vou finalizar aqui indo para o Go to Fim. E agora já sorteou, então eu finalizo aqui o meu sorteio. Vou voltar para a tela de início, voltei para a tela de início, e agora eu vou habilitar, deixar tudo como visible, as minhas labels que está oculta, inclusive os textos e as imagens. Eu vou diminuir aqui para que nós consigamos ver essa atualização. Vou colocar aqui um pouco do lado, colocar o nosso formulário aqui, e vou pressionar aqui F8. Então, sorteou o nome, colocou aqui o visible do nome, o texto 2, aqui a imagem da caixa em aberta agora vai ficar visible, e a caixa fechada vai ficar falso. E o meu BT fechar, que está aqui embaixo, ele vai ficar com visible true, e vou desabilitar aqui a opção da pessoa sortear novamente. Então eu bloqueio aqui essa caixa de texto do José. Agora ficou, veja que mudou a cor ali. E vou habilitar o comando Application Screen Predate True. E aqui vai soltar um som, que é o mesmo da mensagem box. Veja que soltou o som para eu confirmar que essa operação foi realizada. Agora finalizou o sorteio, vou pressionar aqui um play para fechar. Agora eu não consigo fazer mais nada, não consigo sortear, porque se eu clicar aqui no sortear, vou dar um play aqui, o Excel vai falar que essa pessoa já participou do sorteio. Vou pressionar OK, então basta eu confirmar e aí vai limpar a minha caixa de texto e vir aqui para sortear outra pessoa novamente. Vou colocar mais uma pessoa aqui, o João, vou sortear, vou aplicar aqui F8 rapidamente para nós acompanhar a operação. Vamos ver qual vai ser o sorteio. Aqui ele vai procurar o nome da pessoa que está na minha caixa de texto. Ó, ele está entrando no loop até encontrar o João. Agora que ele encontrou o João, aí ele entra na parte do sorteio. Então o João agora vai colocar um OK na frente do nome dele, porque ele não foi sorteado ainda. Na verdade, ele não fez o sorteio ainda e vai sortear o número aqui para nós. Tirou o número 6. O Matheus, aqui no número 6, ele também não foi sorteado. Vou pressionar um Enter e ele tirou o Matheus. Vamos fazer mais um aqui para nós ver como que vai comportar aqui o Excel. Vou no F8 até encontrar o Matheus. Aqui é o seguinte, eu acabei apertando o F8 um pouco rápido e aconteceu o seguinte. O Matheus tirou o número 7, então o número 7, o Carlos, também não foi sorteado. Então vou pressionar Play. Eu quero pegar uma situação aqui que a pessoa já foi sorteada. Vou pegar aqui o meu nome agora e vou sortear também. Vamos aqui apertando F8. Eu vou colocar um pause break aqui, ó, nesse if, porque quando encontrar o meu nome, ele vai vir para esta linha. Então, eu vou pressionar play. Agora ele encontrou e parou aqui, para ser mais rápido. Então, eu vou colocar um OK na frente do meu nome, que eu já participei. E vou sortear o número. Sorteou o número 4, também ainda não foi sorteado. Vou pressionar OK. Vamos selecionar outra pessoa aqui. Vou colocar um OK na frente da Paula e vamos ver qual é o número que ela sorteou, o número 4. Veja agora que o número 4 já foi sorteado. Como nós vemos aqui, o Pedro, ele já foi sorteado por alguém. Então, quando eu fizer aqui a consulta, eu localizei o número 4 e vou fazer a pergunta.
E aqui está o teste lógico. Se a coluna 4 tem OK ou o nome é o mesmo nome da pessoa que está sorteando, eu vou entrar aqui ó, no Go Continuar e vou novamente selecionar o novo número. Agora eu tirei o número 9, que é o Marcos, e o Marcos não foi sorteado. Então agora sim o Excel ele vai colocar um OK na frente do nome do Marcos e finalizar e aparecer aqui a mensagem para nós. Eu acho que deu para entender aqui um pouco, né, sobre o código do VBA. Dentro do comando aqui do botão, tem esses códigos aqui que faz essa lógica aqui de programação. Outras coisas que tem aqui, eu vou abrir para vocês aqui dentro da lista, dentro do meu form, aqui no botão confirmar, a única coisa que eu faço é colocar o visible falso daquelas informações ali da caixa, os textos também, e atualizar aqui a tela novamente e limpar o campo nome, que é da caixa de texto. Coloco aqui a possibilidade, né, eu desbloqueio a caixa de texto para poder fazer um novo sorteio. Apenas isso que tem no botão. Aqui no meu formulário, quando eu dou 2 cliques, quando ele inicializa, eu tenho um ligar tela cheia, que se vocês repararam aqui, quando eu clico no botão, o Excel ele oculta todas as guias, barras aqui do Excel, e quando eu fecho o formulário, ele volta a aparecer. Então tudo isso é feito com esse código aqui, dentro do meu formulário, quando ele inicia, eu coloquei dentro do meu módulo, ligar tela cheia, e depois, quando ele termina, desligar tela cheia, que está aqui na minha guia tela, no meu módulo tela aqui. Então, eu fiz uma subtela, ligar tela cheia e desligar tela cheia. Aqui também tem os comentários para ocultar as guias, as barras de fórmula, barra de status, aqui as barras de rolagem, as guias ali embaixo das planilhas. Então tá tudo aqui para vocês. Aqui no geral eu tenho apenas um comando aqui para abrir a minha lista. Quando eu clico no botão, eu vou abrir flista.show, ele abre a minha lista principal. Aqui nesse botão limpar sorteio, quando eu clico aqui no nome, eu tenho um hiperlink que eu trago para essa aba. E se eu quiser limpar o sorteio aqui, quero remover todos os sorteios, clico em zerar e limpar. Quando eu clicar aqui, os dados vão ser removidos aqui do meu cadastro aqui, ó. Então agora eu posso começar um novo sorteio. Aqui também tem um código em VBA, se nós analisarmos aqui, atribuir macro, limpar sorteio, que é justamente que está dentro do meu módulo geral, limpar sorteio aqui. Então eu seleciono a planilha, vejo quantos itens tem naquela lista e seleciono o meu intervalo da C2 até a quantidade de número que tem na minha lista e faço aqui o comando selection clean contents e depois a message box aqui novamente. Aqui na minha guias on e guias off são dois comandos que eu coloquei para nós podermos ocultar aqui a aba do Excel utilizando os cadeados. Caso vocês queiram remover esse campo aqui para vocês acessarem essa planilha, vocês podem remover esse botão ou utilizar quando você clicar aqui a mesma informação que tem no cadeado. Ele abre essa caixa aqui, esse formulário de senha, onde eu preciso colocar a senha 123 e aí a minha planilha aparece aqui embaixo também para que eu não consiga visualizar quem já participou e quem já foi sorteado aí na minha brincadeira. Voltando aqui no menu inicial, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa lista 2 era um outro exemplo que eu deixei aqui, vou remover. E aqui está, né, o nosso formulário finalizado com os dois módulos e também o módulo de senha. Se nós clicarmos aqui nesse botão, nós temos aqui validando, né, se o que eu digitei no campo senha é igual a 123. Se for, eu fecho o formulário e habilito aqui, coloco como true as minhas guias aí do Excel. Se eu não digitar corretamente, aparece essa mensagem senha incorreta e também vai eliminar aqui, né, apagar o meu campo senha e colocar como foco a caixa de texto aí da senha. E se eu clicar em cancelar, eu fecho o formulário senha, que é o que está aqui dentro desse botão BT cancelar. Pessoal, espero que tenha sido um pouco mais claro, né? Eu expliquei mais ou menos para vocês conseguirem utilizar essa planilha aí nesse final de ano ou nas brincadeiras que vocês têm aí durante o ano, para que seja uma forma mais fácil. Você pode colocar quantas pessoas vocês quiserem na lista e aí vocês não ficam perdendo aquele tempo de a pessoa tirar ela mesma ou ter que voltar tudo de novo do início, né, caso isso aconteça. Então fica mais fácil para vocês fazerem aí e brincar de uma forma mais interativa. E agradeço a atenção de vocês e até a próxima.